Então lá está você, no metrô, 8h47 da manhã de uma terça-feira. Sentado ao seu lado, um cara que irradia uma energia tão densa que dá para cortar com uma faca. Ele não tem cheiro, não. É pior, ele emana desespero concentrado. E você sente. Você respira. Entra nos seus pulmões como uma fumaça invisível. Primeiro, aperta seu estômago, depois sobe para o peito e finalmente se instala no seu cérebro como um invasor que nunca vai pagar o aluguel. Você chega em casa exausto. Não fez nada de especial, mas se sente como se tivesse corrido uma maratona emocional. O vizinho estava gritando ao telefone, agora você tem o nervosismo dele. A colega de trabalho estava chorando no banheiro, agora você tem a dor dela. O cara do caixa parecia que ia desmaiar. Parabéns, agora você também se sente à beira de um colapso. E claro, você acha que está errado. Sensível demais, frágil demais, uma esponja humana ambulante, absorvendo a carga emocional de todos no raio de 5 metros. Mas é aí que você se engana completamente, porque você não está quebrado, você não tem defeito e não, você nem é hipersensível. Você é um detector de sombras ambulante, um detector de metais para as mentiras que as pessoas contam a si mesmas. E isso, meu amigo, torna sua existência incrivelmente desconfortável para quem está ao seu redor. Carl Jung, aquele gênio suíço com o rosto de um avô sábio e o cérebro de um hacker do inconsciente, compreendeu algo fundamental. Empatas não nascem para curar os outros, nascem para forçar a humanidade a se olhar no espelho. Aquele maldito espelho que todos evitam porque reflete não o rosto perfeito do Instagram, mas o rosto real. Aquele com as olheiras da alma, as rugas do ressentimento e as manchas da vergonha não processada. Jung o chamou de sombra coletiva. E você, caro empata, é o desgraçado que a traz à tona. Não porque você queira, não porque você goste, mas porque seu sistema nervoso funciona como um rádio sintonizado em frequências que os outros nem sabem que existem. Você absorve o que ninguém quer ouvir. Você sente o que todos evitam. E depois você carrega isso como uma mochila cheia de tijolos emocionais, se perguntando por que diabos você está sempre tão cansado. Se você passou a vida se sentindo como uma esponja emocional, absorvendo os problemas dos outros, curta agora. Eu vou entender que você finalmente quer parar de carregar bardos que não são seus. A verdade é esta. A sociedade tem um acordo tácito, um contrato social invisível, onde todos prometem fingir que está tudo bem. Esconder a raiva, enterrar a tristeza, sorrir mesmo quando se está gritando por dentro. E você quebra esse contrato simplesmente por existir. Sua presença é uma violação do código de conduta emocional. Porque você não consegue fingir, você não consegue ignorar, você não consegue fingir que nada está acontecendo quando alguém à sua frente está desmoronando por dentro, enquanto ainda exibe um sorriso digno de comercial de pasta de dente. Jung escreveu que as pessoas farão qualquer coisa, até mesmo o mais absurdo, para evitar olhar para dentro de si mesmas. Elas o acusarão de ser dramático, exagerado, louco, em vez de admitir que você está refletindo algo sobre elas mesmas que elas não querem ver. Esse é o seu superpoder e o seu pesadelo. Vamos parar um instante para entender o que você realmente está absorvendo. Não são apenas as emoções do cara no ponto de ônibus. Ah, não, isso seria fácil demais. Você está absorvendo camada sobre camada de material psicológico não processado que remonta às gerações. O trauma do avô que nunca chorou depois da guerra está lá, no seu peito. A vergonha da avó que sofreu abusos e nunca falou sobre isso está lá, na sua garganta. A raiva reprimida do seu pai que passou 30 anos odiando o trabalho. Adivinha onde ela vai parar? Isso mesmo, no seu sistema nervoso. Jung chamou tudo isso de inconsciente coletivo. Um oceano subterrâneo de experiências humanas compartilhadas, onde não só arquétipos luminosos como o herói ou a mãe flutuam, mas também todo o lixo emocional que a humanidade varreu para debaixo do tapete por séculos. E você, empata, é o infeliz que continua tropeçando nesse tapete e descobrindo o que está embaixo.
Alerta de spoiler: não são moedas de ouro. Jung observou que quando uma sociedade se recusa a lidar com sua dor, alguém terá que fazê-lo por ela. Alguém se tornará o receptáculo, o reservatório, o depósito emocional. E adivinha quem ficou com esse papel? Você. Você não o escolheu. Você não se candidatou. Não havia um anúncio no LinkedIn dizendo empata procurado para o papel de esponja emocional coletiva, benefícios incluídos, exaustão crônica, incompreensão social e a constante sensação de carregar o peso do mundo. E, entretanto, aqui está você. E o mais louco, convenceram você que seu trabalho é curar tudo isso, que você deve transformar a dor em amor, a raiva em paz, o caos em harmonia. Como se você fosse algum maldito alquimista emocional com uma varinha mágica e poções de cura. Mas Jung percebeu algo revolucionário. Seu trabalho não é curar nada. Seu trabalho é tornar o invisível visível, desenterrar o que foi enterrado, forçar as pessoas a ver o que elas têm evitado desesperadamente. Vamos a um exemplo prático. Você está jantando com sua família. Sua tia sorri, pergunta como estão as coisas e demonstra uma preocupação educada. Mas você sente algo diferente. Sente raiva. Aquela raiva antiga, profunda e corrosiva. Raiva por uma injustiça não resolvida, por palavras nunca ditas, por uma vida vivida na ponta dos pés com medo de incomodar os outros. Ninguém mais à mesa percebe. Todos estão rindo, comendo, conversando, e você sente como se alguém estivesse apertando a sua garganta. Não consegue respirar direito, come pouco, faz a piada errada na hora errada. E no final da noite, alguém vai lhe dizer que você é estranho, que é sério demais, que deveria relaxar. Mas o que realmente aconteceu foi que você refletiu algo que ninguém queria ver. Você refletiu a sombra da sua tia, e isso gerou desconforto. Não porque você tenha feito alguma coisa errada, mas porque a sua mera presença tornou impossível continuar fingindo. E Jung chamou esse fenômeno de projeção inconsciente. As pessoas descartam tudo aquilo que não querem reconhecer como seu. E você recebe isso em cheio, como uma bola de beisebol emocional arremessada a 240 km por hora. Você absorve a tristeza delas e a transforma em sua própria melancolia. Você absorve o medo delas e o transforma em sua ansiedade. Você absorve o sentimento de inadequação delas e acorda às 3 da manhã perguntando por que diabos você não é suficiente. Mas esse sentimento não é seu. Nunca foi seu. É delas. Elas simplesmente não conseguem lidar com isso. Então descarregam em você sem nem perceber. E você, como um bom empata inconsciente, aceita, achando que é seu dever carregá-lo. Mas Jung foi claro em uma coisa. Carregar a sombra de outra pessoa não é generosidade. É autodestruição. É como tentar esvaziar o oceano com uma colher. Não só é impossível, como vai te matar na tentativa. Chega um ponto em que seu sistema nervoso diz basta. Jung chamou isso de noite escura da alma. Mas para você, pessoa empática, é mais específico. É o momento em que você absorveu tanta escuridão coletiva que não consegue mais distinguir o que é seu e o que não é. Você acorda e não sabe por que está triste, vai para a cama e não entende por que o seu coração está acelerado, alguém pergunta como você está se sentindo e você nem consegue responder porque não tem ideia de qual emoção realmente lhe pertence. Jung observou que essa crise não é uma depressão clássica, não é uma ansiedade comum, é algo mais profundo. É o seu sistema psíquico entrando em sobrecarga, porque você está tentando processar material emocional pertencente a dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Você está tentando digerir a dor de gerações inteiras e, obviamente, seu estômago psíquico está entrando em colapso. Essa fase não é um fracasso, é uma iniciação. É o momento em que você ou acorda e entende o que está acontecendo, ou se afoga completamente no inconsciente coletivo. E acredite, muitos empáticos se afogam. Eles se perdem, tornam-se sombras de si mesmos, consumidos pelo papel de portadores da dor. Outros, porém, escolhem despertar. Acordar significa compreender algo fundamental. O que você sente nem sempre é seu. Isso pode parecer óbvio, mas acredite, quando você está no meio de um turbilhão emocional,
distinguir entre a sua própria dor e a dor absorvida é como tentar separar o sal da água do mar com as mãos nuas. Mas é possível. Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa. É uma forma de dialogar conscientemente com o material inconsciente, em vez de ser passivamente dominado por ele. Funciona assim. Quando você sentir uma emoção forte, em vez de se identificar com ela como estou triste ou estou ansioso, dê um passo para trás. Torne-se o observador. Pergunte a essa emoção de onde ela vem. Visualize-a como uma entidade separada. Dê a ela uma forma, uma cor, uma voz, e então ouça o que ela tem a dizer. Esse processo permite que você comece a distinguir: essa tristeza tem a voz da sua mãe? Então talvez seja dela. Essa ansiedade tem o gosto do medo do seu pai? Você provavelmente herdou dele. Esse sentimento de inadequação lembra você do seu chefe? Bingo! É uma projeção. Mas tenha cuidado. Não se trata de descartar tudo como se não fosse da sua conta. Trata-se de reconhecer o que é seu e o que não é, e então decidir conscientemente o que fazer com ambos. A dor que é sua precisa ser processada, integrada, transformada. A dor que não é sua precisa ser reconhecida, testemunhada e então liberada. Jung insistiu muito nesse conceito. Você não cura as sombras. Você as torna conscientes, você as integra, você as transforma em sabedoria. Mas você não pode fazer isso com as sombras dos outros. Você só pode refletir de volta, oferecer um espelho e deixar que cada um faça o seu trabalho. Este é talvez o passo mais difícil para um empata. Pare de se sentir responsável pela dor dos outros. Pare de pensar que se você não a carregar, ninguém mais o fará. Pare de se sacrificar no altar do sofrimento coletivo, pensando que isso é nobre. Não é nobre, é um suicídio lento. Jung também falou do curador ferido. Alguém que passou por seu próprio inferno pessoal e emergiu com sabedoria que pode ajudar os outros. Mas observe, o curador ferido não carrega as feridas dos outros. Ele integrou as suas e, por meio dessa integração, torna-se um modelo, um exemplo, uma possibilidade viva para aqueles que ainda sofrem. Essa é a diferença crucial. Você não precisa curar os outros. Você precisa se curar de forma tão completa, tão radical, tão honesta, que sua própria presença se torne um convite para que os outros façam o mesmo. Não por meio de sermões, não por meio de conselhos, mas por meio do exemplo silencioso de alguém que enfrentou sua própria escuridão e emergiu vivo. Agora, vamos falar sobre limites. Essa palavra que todos os empáticos detestam, porque soa como egoísmo, frieza, distanciamento. Mas limites não são muros. Jung os chamaria de membranas conscientes, estruturas que permitem trocas seletivas, mas impedem invasões inconscientes. Pense no seu corpo. Sua pele é um limite. Ela deixa entrar ar, calor e toque, mas bloqueia bactérias, venenos e objetos cortantes. Não é má, é funcional. Sua pele emocional deve fazer o mesmo. Deve permitir a conexão genuína, a empatia consciente e o amor mútuo, mas deve bloquear projeções tóxicas, vampirismo emocional e manipulação inconsciente. Como construir esses limites? Primeiro, aprenda a dizer não. Parece trivial, mas para um empático, dizer não é como xingar na igreja. Você se sente culpado, mal, egoísta. Mas toda vez que você diz sim, quando quer dizer não, você está se traindo e reforçando um padrão tóxico. Segundo, escolha conscientemente quando entrar no modo empático. Você não precisa estar ligado o tempo todo. Você pode decidir quando abrir canais e quando fechá-los. Terceiro, cerque-se de pessoas que fazem o seu próprio trabalho interior. Pessoas que não procuram alguém para carregar sua dor, mas alguém com quem compartilhar sua jornada de crescimento. Essas pessoas existem. São raras, mas existem. Jung acreditava que a evolução humana dependia de indivíduos corajosos que tornassem o inconsciente consciente.
que trouxessem luz às áreas obscuras. E os empatas? Eles estão na linha de frente. São os exploradores do inconsciente coletivo, os mineiros que descem às profundezas da psique humana e trazem à tona o que estava enterrado. Mas esse papel tem um preço. Muitas vezes você se sentirá sozinho, incompreendido, isolado, porque você vê coisas que os outros não veem, sente coisas que os outros não ouvem, e quando tenta falar sobre isso, olham para você como se estivesse louco. O próprio Jung experimentou essa solidão. Durante sua famosa separação de Freud, ele passou por um período que chamou de confronto com o inconsciente. Ele teve visões, sonhos intensos, momentos em que não tinha certeza se estava são. Mas em vez de reprimi-los, ele os acolheu, explorou-os e os transformou em insights que mais tarde se tornaram o cerne da sua psicologia. Esse é o modelo. Não se afaste da sua sensibilidade. Não tente suprimi-la. Explore-a. Compreenda-a. Transforme-o em um presente. Há outro aspecto que Jung enfatizou. O empata adormecido tende a atrair pessoas que precisam de alguém em quem projetar suas emoções. Narcisistas, manipuladores, vítimas profissionais, pessoas que inconscientemente procuram alguém para absorver seu caos, para que não precisem lidar com ele. E o empata, ansioso por ser útil, aceita o papel. Ele se convence de que está ajudando, de que está fazendo bem, mas na realidade ele só está permitindo que essas pessoas evitem seu próprio crescimento. Jung foi muito claro. Ajudar alguém a evitar a sua dor não é compaixão, é cumplicidade. Você está permitindo que essa pessoa permaneça inconsciente e, nesse processo, está se destruindo. A verdadeira compaixão, às vezes, significa deixar ir. Significa dizer: eu não posso carregar isso por você. Você precisa lidar com isso. E sim, isso fará você se sentir um monstro, mas é a única maneira de quebrar o ciclo. A boa notícia: quando você começa a despertar, quando começa a reconhecer seu verdadeiro papel, algo muda. A sensibilidade não desaparece. Você não para de sentir, mas começa a sentir conscientemente. Começa a distinguir, começa a escolher. E, acima de tudo, começa a se transformar. Em vez de ser dominado pela dor coletiva, você se torna alguém que a alquimiza. Ele absorve, a processa e a devolve transformada. Através da arte, da escrita, da música, da terapia, do ensino, qualquer forma criativa que lhe permita dar voz ao que permaneceu silenciado. Jung chamou isso de processo de individuação. Tornar-se quem você realmente é, além de todos os papéis, expectativas e projeções. Para o empata, individuação significa parar de se identificar apenas como o absorvedor e começar a se reconhecer como o transformador. Você não é uma esponja, você é um alquimista. E a alquimia requer fogo, não apenas água. Requer a disposição de queimar o que não é mais útil, de fundir elementos opostos, de criar algo novo a partir do caos. Então aqui está você, na encruzilhada. Você pode continuar vivendo inconscientemente, absorvendo as sombras dos outros até não sobrar nada de si, ou você pode escolher despertar, reconhecer seu verdadeiro papel, parar de tentar curar o mundo e começar a refletir isso de volta para ele, honestamente, sem filtros. Porque é disso que o mundo realmente precisa, não de alguém que finge que está tudo bem, mas de alguém que tem a coragem de dizer: é isso que eu sinto. E talvez você devesse se perguntar: por que estou sentindo isso? Sua sensibilidade não é uma falha, é um radar, é um sistema de alerta precoce. É o seu superpoder se você parar de vê-lo como uma maldição. E a humanidade, quer queira, quer não, precisa desesperadamente de pessoas como você. Pessoas que não têm medo de olhar para a escuridão e dizer: sim, ela está aqui e temos que encará-la. Então pare de tentar ser normal. Pare de tentar ser menos. Consciente, radical e corajosamente, torne-se quem você é.
um espelho vivo, um detector de sombras, um despertador do inconsciente coletivo. E lembre-se sempre do que Jung sabia: a escuridão não deve ser eliminada, mas sim iluminada. E nessa iluminação, tanto você quanto o mundo ao seu redor se transformam. Então, se este vídeo te fez perceber que você não está quebrado, mas simplesmente sintonizado em uma frequência que poucos têm a coragem de ouvir, deixa um like. Escreve nos comentários: eu não sou uma esponja, eu sou um espelho, para que eu saiba que você realmente entendeu. E se você quiser continuar essa jornada pela escuridão consciente, se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, sua sensibilidade é o seu superpoder. Pare de se desculpar por existir.